depois de ter feito a criação do usuário, tá? A gente é redirecionado aqui para a parte de login. Aqui a gente criou, tudo está logando aqui, tá? Então é o full3@gmail, senha teste123, teste123, login. Aqui eu já estou autenticado. Como é que funciona a parte de login, de autenticação? Eu tenho minha app aqui dentro do microserviço de API de usuários. Vamos lá, recursos, AuthAdmin, AuthResource. Segue o mesmo modelo, o mesmo padrão. Eu gosto de seguir essa parte de comando, user case, repositories, para fazer as funcionalidades, tá? Então, recebo os dados do payload, no caso aqui meu e-mail e senha, passo para o comando /authusers command. Aqui segue o mesmo padrão, tá? Então eu venho aqui, verifico o usuário e a senha. Aqui no caso eu chamo meu user case, indo para o user case, autenticação, mesmo modelo, inicializo o construtor, tá? Então vamos lá, um por um. Vamos lá no validate, valido os dados, tá? Que pego meu input de dados, verifico os dados que eu passei no payload. Se tiver algum erro de e-mail e senha, ele retorna aqui com essa expressão login schema validation error exception. Estando tudo ok, ele vai lá no banco de dados e chama a função getUser. Então eu pego meu repositório e chamo meu getUser by e-mail. Aqui no Mongo repositório, getUser by e-mail. Onde está? GetUser, beleza, está aqui. Então ele vai lá, faz uma query no banco de dados ali do Mongo, passando pelo e-mail, verifico se eu tenho esse usuário. Beleza? Voltando aqui no caso de uso, perdão, apps, out, resources, não é resources, use case. Beleza, pego o usuário, verifico se ele está ativo. Então aqui na função, se o usuário não estiver ativo, ele fala que ele não tem permissão. Verifico a senha digitada, né? Então eu pego os dados passados e verifico e comparo, na verdade, com a senha cadastrada no banco de dados. Deu algum erro, password dele match. E aqui eu faço o mesmo esquema do toOutput. Ele vai lá, pega um esquema de dados, usa o esquema no caso, faz o dump do modelo, retorna o resultado. Retornou o resultado aqui no out. Aí vamos voltar aqui no comando. Beleza, user case, retornou o output aqui. Qual que é o próximo passo aqui do comando? É criar o access token e refresh token. Legal, esse cara aqui está nesse método, que ele chama este outro método que está numa extensão do JWT que eu programei. Então ele vem aqui, token, create access token, eu passo minha identidade aqui que é meu e-mail, add to claims, que no caso é meu grupo users aqui, só por questão de roles no caso, porque nesse contexto aqui dessa API eu também tenho regras para criar administradores ou managers, enfim. Tem um refresh token, retorna esse cara. Retornei o token, o refresh token, apps, out, resources. Vamos lá no comando primeiro. Tá. Retornei os tokens criados pelo comando, ele atualiza o dicionário e retorna no output. Tá? Retornando no output, ele volta aqui no recursos, recebeu o output com os dados do usuário, o token gerado, retorna dando 200. Se deu algum erro, de novo, ele faz a sua devida especialização aqui, tá? Só para deixar bem claro,
aqui no Flask API Users, eu tenho um login. Esse aqui é um exemplo de saída aqui com outro e-mail, tá? De como é retornado. Então ele tem um data, os dados do usuário aqui, e esses são os dados do JWT, beleza? A respeito do Next.js, esse cara aqui, deixa eu dar um application, Next.js. O que acontece? Existe uma certa dificuldade para fazer autenticação em aplicações React. Existem várias maneiras de fazer, tá? Uma delas é salvando no local storage, outra delas é passando ali no cookie, e ali do cookie você repassa no authorization headers outras, o cabeçalho ali do token. E o que eu segui foi instalando o pacote Next.out. Então, JSON, eu tenho esse cara aqui, tá? Que aparentemente ele foi até fácil, mas tem algumas coisinhas ainda que eu preciso ajeitar, porque não é tão simples assim. Tem alguns probleminhas que é, por exemplo, a expiração do token, o expirezinho dele ali no credentials, e também a questão de rotação do token, tá? Então isso precisa ser feito, e para ficar uma aplicação que o usuário não precise ficar deslogando e logando novamente toda vez, tá? Então aqui no Next.js eu criei um cliente aqui passando microserviço, tá? Que eu, por variável de ambiente. Então esse é um cliente do Axos. Aqui Next.out tem a definição dele, tem a rota aqui de uma API interna, e aqui eu defino qual provedor que eu posso utilizar. Claro que mais de um. Então aqui eu tenho o Credentials Provider, e se eu quiser eu posso ter aqui Google, GitHub, etc. Como é que funciona esse caso aqui? Eu até coloquei aqui, mas eu não estou utilizando. Então. Bem simples, eu tenho ID Name, Credentials, tem esse callback aqui, essa função assim, autorize, a qual ele envia uma requisição para o meu microserviço, tá? Como o meu base URL já é da minha API aqui, eu só passo a rota que eu quero, o endpoint, então /out, passo o e-mail e a senha, ele faz o request lá para a API, retorna os dados, e aqui tem um callback dele, tá? Por exemplo, aqui no Async JWT, eu tenho os dados do meu usuário que eu recebi da minha request, então a minha resposta. Quando eu recebo o usuário, eu passo o token, qual que é o access token, então user token, então user token, retorno aqui, faço esse assignment aqui na variável token, nesse dicionário do token, mesma coisa para o refresh e retorno. Aqui ele tem um session também, esse session ele pega o token que foi retornado aqui, desse async, desse callback aqui, e joga dentro da sessão, beleza? É assim que o Next.out executa, beleza? E eu só segui ali a questão da documentação dele. Com isso, eu tenho aqui meu dashboard que eu posso estar acessando as áreas que são protegidas. Como é que fiz essa proteção, tá? Venho aqui na app, por exemplo, dashboard, vou colocar ela primeiro, pode ser. Então eu capturo aqui no user session, tá? Verifico qual é o status dele. Se ele estiver sendo carregado, então ele exibe ali um load. Se ele estiver não autenticado, ele vai para a página de login. E quando ele estiver autenticado, ele exibe de fato a página. Esse é basicamente tudo que eu fiz ali da autenticação. Então eu tenho o page aqui do job, tá? Segue a mesma linha de raciocínio, verifica o status,
ali da request, se ele tiver autenticado, aí sim ele exibe a página do React, beleza? Vou estar passando agora qual que vai ser. Beleza, criação de usuário, criando um job agora, e a gente se vê no próximo vídeo.